Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 23 de agosto de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário e o texto bíblico encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo número 20 e o versículo 24, que nos diz o seguinte: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha, irmãos, como está a nossa vida? Será que nós estamos testemunhando? Nós estamos vivendo o que realmente importa na vida? Glória a Jesus. Fica esta interrogação, irmãos, mas uma das evidências mais nobres da maturidade espiritual, irmãos, é possuir clareza quanto ao propósito da própria existência. É a atitude mais sábia de alguém, né? O que alguém pode assumir e dedicar-se com temor e fidelidade ao cumprimento desse propósito. Glória a Jesus. Uma vida, irmãos, sem direção se perde em si mesma, porém uma vida rendida ao chamado de Deus encontra sentido, firmeza e plenitude. Jeremias, em meio à dor, ao cansaço, glória a Jesus, e a rejeição, irmãos, chegou a pensar em desistir de seu ministério profético e não mais falar em nome do Senhor. Contudo, ele mesmo testemunhou que a palavra de Deus era como fogo ardente, cerrado em seus ossos. Sua vocação, irmãos, não era apenas uma tarefa externa, mas uma chama viva dentro de sua alma. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso que Paulo expressa: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A preocupação, irmãos, do apóstolo Paulo não era verdadeiramente preservar a sua própria vida, não. Mas o mais importante para ele era cumprir o ministério para o qual o Senhor o chamou, o qual o Senhor lhes confiou, seja qual fosse o fim em vista, mesmo em tratamento de sacrifício da sua própria vida, ele com alegria iria até o fim, irmãos, na sua carreira. Com esta confiança, Cristo será, irmãos, tanto agora como sempre, engrandecido em nosso corpo, pela nossa vida, que seja pela vida, que seja pela morte. Glória seja dada ao nome do Senhor. Os irmãos, lembra o que o apóstolo Paulo disse lá no capítulo 4 da segunda carta e o versículo 7? Ele vai dizer, e o versículo 8, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Está vendo, irmãos? E desde agora a coroa da justiça minha está guardado, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, irmãos. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Jesus. Que coisa linda, irmãos. No entanto, irmãos, de modo mais ainda sublime, o Senhor Jesus demonstrou desde cedo a plena consciência de sua missão na terra. Essa certeza, irmãos, acompanhou em toda a sua caminhada e sustentou diante das oposições, da ingratidão e da traição, e por fim da dor incomparável na cruz do Calvário. A clareza, irmãos, de sua origem do Pai e da sua missão redentora não foi o que conduziu em perfeita obediência até o cumprimento glorioso de sua obra. Todavia, Paulo compreende, irmãos, a importância dessa consciência vocacional e exortou Timóteo a despertar do dom de Deus que havia nele. Timóteo enfrentou, irmãos, também, ele iria verdadeiramente também enfrentar resistência, pressões e desafios no ministério em Éfeso, assim como também nós enfrentamos. Por isso o apóstolo Paulo, como pai espiritual, preocupou
reacender nele a chama, né? O seu chamado, pois sabia que abandonar a vocação seria, em alguma medida, irmãos, perder o eixo do verdadeiro sentido da vida. Dominado, irmãos, por essa convicção, Paulo declarou a sua despedida dos irmãos de Éfeso, que não considerava a própria vida preciosa para si mesmo, contudo, que completasse a carreira e o ministério que recebera do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Testemunhar, irmãos, o Evangelho e da graça de Deus, nós precisamos compreender e viver esta verdade, que realmente dá sentido da vida, é reconhecer a vocação de Deus, que Ele nos confiou, e nos prepararmos com diligência para cumprirmos com fidelidade o nosso chamado. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.